Você já se perguntou: por que comigo? Por que essa dor que parece não acabar nunca? Por que esse vazio que ninguém vê mas que te consome por dentro? Por que tanto silêncio, tanto peso, tanta luta? Às vezes, tudo que conseguimos dizer: Deus, até quando? O sofrimento tem esse poder de nos calar, de nos levar para dentro de nós mesmos, para os cantos mais escuros da alma. Ele nos isola, nos quebra, nos faz duvidar de nós, dos outros e até de Deus. Mas e se? E se essa dor não for um fim, mas um câmico? E se esse silêncio for, na verdade, a linguagem de Deus sussurrando: eu ainda estou aqui, mesmo quando você não sente? E se cada lágrima que você derramou foi recolhida por mãos invisíveis? E se cada noite sem dormir foi uma preparação sagrada, não um abandono? Há dores que parecem injustas, perdas que não fazem sentido, que nos deixam sem chão. Mas e se tudo isso estiver moldando algo que você ainda não consegue ver? E se sua dor estiver te construindo e não te destruindo? Talvez você não perceba agora, mas existe algo sendo gerado dentro de você, algo mais forte que essa angústia, mais profundo que essa solidão, mais duradouro que esse desespero. O sofrimento pode ser um mestre severo, mas é também um escultor divino. Ele tira o que não precisamos mais. Ele nos confronta, ele nos mostra quem somos e quem podemos nos tornar. Há batalhas que não foram feitas para te matar, mas para revelar a força que você nunca soube que tinha. Há momentos em que tudo parece desmoronar, mas é ali que Deus começa a reconstruir, com bases eternas. Hoje, eu quero te convidar a olhar sua dor com outros olhos, não como um castigo, mas como um chamado, não como um fim, mas como parte de um processo sagrado. Vamos juntos explorar 15 sinais de que há um propósito escondido no seu sofrimento. Sinais do que, mesmo quando tudo parece escuro, o céu ainda está trabalhando. Sinais de que a dor que você sente não é em vão. Sinais de que existe um plano, mesmo quando tudo parece um caos. Sinais do que, por trás das lágrimas, há sementes sendo regadas. Sementes de força, de fé, de propósito, de renascimento. Você não está sozinho nessa jornada, e você não está sofrendo por nada. A sua dor está te moldando para algo muito maior do que você imagina. O que hoje parece confuso, amanhã será clareza. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. Segure firme, respire fundo e venha comigo. Vamos descobrir juntos os sinais de que o sofrimento pode ser o solo onde Deus está plantando o seu chamado. Aqui estão os 15 sinais que há um propósito no seu sofrimento. Conforme o roteiro. 1. Você está mais consciente de si mesmo ou a dor nos silencia. E no silêncio, a alma começa a falar. Quando tudo está indo bem, raramente paramos para olhar para dentro. Seguimos no piloto automático, distraídos, ocupados demais para ouvir o som da nossa própria consciência. Mas o sofrimento nos para. Ele nos obriga a desacelerar. Ele nos desarma. Ele nos confronta com quem realmente somos, por trás das máscaras das expectativas, das performances. Você já notou como, depois de uma perda, decepção ou crise, você começa a se perguntar coisas que antes nunca ousava? Quem sou eu? De verdade, o que eu realmente valorizo? O que estou fazendo com a minha vida? Quem sou eu sem essa pessoa? Sem esse cargo? Sem esse título? Essas perguntas nascem da dor menos, mas também da revelação. Porque no meio do sofrimento, aquilo que é superficial cai por terra, as distrações perdem força, os ruídos do mundo se calam. E ali, no vale escuro, você começa a ouvir algo mais profundo. A sua essência é nesse lugar de vulnerabilidade, que Deus sussurra ao seu coração. Você não é o que perdeu. Você não é o que te disseram. Você é o que eu sonhei desde o ventre da sua mãe. O sofrimento te força a olhar no espelho da alma. E muitas vezes, o que você vê ali dói. Traumas que foram ignorados. Medos que foram disfarçados, feridas antigas ainda abertas. Mas é também nesse espelho que você começa a enxergar algo novo. Uma força que você não sabia que existia. Uma coragem que estava adormecida. Uma fé que só poderia nascer no meio da dor. Esse processo não é bonito, nem rápido, nem fácil, mas é transformador. Você começa a deixar de ser quem esperavam que você fosse. E começa a se tornar quem você realmente é. Mais verdadeiro, mais conectado com Deus e com você mesmo. Muitas vezes, a dor é o portal para o autoconhecimento. E o autoconhecimento, por sua vez, é o início de uma caminhada mais consciente com Deus.
Porque quanto mais você se entende, mais entende sua necessidade de graça. Quanto mais você mergulha em si mesmo, mais percebe que precisa da presença dele para se reconstruir. Você não saiu desse sofrimento igual a antes. Algo em você despertou. Algo em você amadureceu. Algo em você começou a florescer menos mesmo no deserto. Então sim, dói. Mas essa dor está revelando quem você é menos e quem está se tornando. Você está mais consciente de si mesmo. E este já é um milagre em andamento. 2. Sua empatia cresceu, a dor muda o jeito que você olha para os outros. Antes, talvez você ouvisse uma história triste e apenas dissesse, que pena. Hoje, você sente um nó na garganta. Hoje você para, silencia e pensa, eu sei exatamente o que é isso. Quando você passa por sofrimento real, menos aquele que te quebra por dentro, menos algo profundo acontece. Você deixa de apenas ver a dor nos outros e começa a senti-la com eles. O coração se torna mais sensível, a escuta fica mais atenta, o julgamento dá lugar à compaixão. Você percebe isso nas pequenas coisas, na forma como segura a mão de alguém que está chorando, no tempo que dedica para ouvir uma pessoa que está à beira de desistir, no cuidado com as palavras, porque agora você sabe como uma frase pode levantar ou destruir alguém. Na lágrima que escorre do seu olho quando alguém compartilha uma dor parecida com a sua menos, e você sabe que não está chorando só por ela, mas por tudo que também viveu em silêncio. A dor cria pontes onde antes havia muros. Ela faz você perceber que todo mundo está carregando alguma coisa, que aquela pessoa grossa no trânsito talvez esteja vivendo um luto, que aquela colega distante talvez esteja lutando contra a ansiedade, que aquele jovem rebelde talvez só esteja tentando sobreviver ao abandono. Você para de ver só comportamentos e começa a perceber histórias, e é nesse momento que algo divino floresce. A empatia verdadeira. Jesus chorou com Marta e Maria antes de ressuscitar Lázaro. Ele já sabia o final, mas não ignorou a dor delas. Ele se comoveu, ele se entregou. A empatia é isso, não é ter todas as respostas, é estar presente com amor. Mesmo sem explicação, você se torna uma extensão do consolo de Deus na vida das pessoas. Seu abraço começa a carregar cura, sua presença se torna um lugar seguro, sua história deixa de ser apenas dor e vira ferramenta de cura para outros, porque quem sofreu, entende. E quem entende, ama de forma mais profunda, mais sincera, mais parecida com o amor de Cristo. Então, se hoje seu coração está mais sensível, se você chora com quem chora, se você escuta com atenção, se você se importa com dores que antes ignorava, não é fraqueza, é crescimento, é transformação. A sua empatia é um sinal claro de que a dor não foi em vão. Deus está usando sua cicatriz para tocar outras vidas. 3. Você está procurando respostas a perguntas que só nascem na dor. Quando tudo vai bem, a vida parece simples. Os dias passam rápido, as distrações são suficientes e você se contenta com o superficial. Mas então, algo acontece. Um rompimento. Um vazio que chega de mansinho, mas que logo ocupa tudo. É aí que as perguntas começam a ecoar. Por que isso aconteceu comigo? Onde estava Deus quando eu mais precisei? Será que minha vida tem algum sentido? Existe algo além do que os olhos podem ver? A dor, embora cruel, desperta em nós uma sede por significado. Ela nos empurra para além do óbvio. Ela quebra os castelos de areia que construímos em cima de certezas frágeis. Ela nos obriga a parar e encarar o que sempre evitamos. O propósito da existência, o valor da vida, a realidade da alma. Você começa a buscar não apenas conselhos ou respostas rápidas, mas respostas que toquem sua essência. Você abre a Bíblia não mais por obrigação, mas porque ali talvez haja uma resposta que seu coração precisa. Você ora não como um ritual, mas como um clamor. Deus, fala comigo, porque eu não sei mais o que fazer. Você assiste a vídeos, lê livros, ouve testemunhos, às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes em silêncio, esperando que uma palavra desperte algo adormecido em você. Essa busca é sagrada, porque ela revela que no meio da sua dor, há uma alma viva, uma alma que ainda quer entender, que ainda acredita que de alguma forma a vida pode ter propósito. Essa é a faísca da fé. Jesus disse, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7. Buscar é sinal de vida, é sinal de esperança. Muitos se afundam na dor e se perdem, mas você, mesmo ferido, está buscando. E isso já é um milagre em movimento.
Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez o porquê continue sem explicação. Mas o mais importante é que sua dor te empurrou para perto da fonte. Você está cavando mais fundo. Você está olhando para o céu com novos olhos. Você está reconhecendo que existe algo maior, que está acima da lógica humana. E nessa jornada, você começa a perceber que Deus não é apenas uma ideia. Ele é uma presença. Ele não responde tudo de uma vez, mas responde com a presença dele, com paz, com direção, com pequenos sinais no meio do caos. Então, se hoje você está perguntando mais do que respondendo, se está inquieto, em busca, com sede de algo que transcenda, saiba, isso é um sinal de que Deus está te despertando. O sofrimento não te afastou, ele está te empurrando para o centro do propósito. Continue buscando, continue perguntando, porque Deus não tem medo das suas perguntas, ele as usa para te conduzir de volta ao coração dele. 4. Você aprendeu a valorizar pequenos momentos. Dor tem o poder de reorganizar nossas prioridades. Antes, talvez você vivesse correndo, sempre em busca de algo maior, mais alto, mais impressionante, como se a vida fosse feita apenas dos grandes. O sucesso profissional, a casa dos sonhos, o relacionamento perfeito, o reconhecimento das pessoas. Mas então, a dor bateu a porta. E com ela, veio um silêncio profundo, que fez você enxergar o que antes passava despercebido. De repente, aquele café quente numa manhã fria ganhou um novo valor. O abraço de um amigo se tornou um alívio sagrado. O cheiro da chuva, o pôr do sol, o som da risada de alguém que você ama menos, tudo isso passou a tocar partes da sua alma que antes estavam dormentes. A dor nos ensina que a vida é feita de detalhes, e que esses detalhes, os mais simples e silenciosos, são muitas vezes os mais preciosos. Você começa a perceber que um sorriso sincero vale mais do que 1000 curtidas, que um momento de paz interior é mais valioso que um dia inteiro de produtividade, que a presença de alguém verdadeiro importa mais que todos os bens materiais acumulados. E acima de tudo, você começa a agradecer, não porque tudo está resolvido, mas porque você começa a ver a graça nos pedaços. A great começa a nascer não da ausência de dor, mas da sensibilidade em encontrar beleza mesmo no meio dela. Você aprende que o simples não é pequeno, é profundo, é essencial, que o silêncio pode ser cura, que a rotina pode ser bênção, que o ordinário pode conter o extraordinário. Jesus fez isso. Ele partiu o pão. Ele sentou à mesa com amigos. Ele olhou nos olhos. Ele parava para ouvir. Ele tocava com ternura. A vida dele foi marcada por gestos simples, mas cheios de eternidade. Quando você passa pelo sofrimento, percebe que a pressa rouba a alma e que a verdadeira cura começa quando você começa a viver o agora com presença, com gratidão, calm, reverência. Você aprende a agradecer por estar vivo, por conseguir levantar da cama, por ainda ter fé. E essa gratidão silenciosa que brota da dor é um dos sinais mais bonitos de que Deus está te restaurando por dentro. Porque alguém ferido que ainda consegue ver beleza no mundo é alguém que já começou a ser curado. Então, se hoje você sorriu por algo pequeno, se emocionou com algo simples, se chorou ao ver o sol atravessando a janela, saiba, isso é um sinal de que a dor está te moldando, não para te endurecer, mas para te despertar. Você está mais vivo, mais sensível, mais presente, mais grato. E isso é um milagre diário, silencioso, mas poderoso. 5. Você está mais resiliente. Você caiu e se levantou. Talvez ninguém tenha visto. Talvez nem você mesmo saiba explicar como. Mas de alguma forma, você está aqui, respirando, tentando, continuando. E isso por si só já é uma vitória. Resiliência não é ausência de dor. É a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece ter desabado. Não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre ter chorado a noite inteira e mesmo assim, levantar pela manhã com um fio de esperança. É ter sido ferido, decepcionado, rejeitado, mas ainda assim escolher amar, confiar, tentar mais uma vez. Talvez antes da dor, você acreditava que não suportaria certas coisas. Se isso acontecesse comigo, eu não aguentaria, você dizia. Mas aconteceu, e você aguentou. Houve dias em que você pensou que não conseguiria seguir em frente. Mas veja, você seguiu. O sofrimento revela uma força que você nem sabia que existia em você. Uma força que não grita, não precisa provar nada. Ela apenas resiste, persiste,
floresce no meio do caos. Essa força não nasceu do orgulho, ela nasceu do quebrantamento. Não é arrogância, é fé. Não é frieza, é profundidade. A dor te ensinou que você pode cair e ainda assim se levantar diferente, melhor, mais maduro, mais inteiro. E talvez o mais bonito da resiliência não esteja em vencer, mas em continuar mesmo quando ainda não venceu. E quando, mesmo sem todas as respostas, você diz: eu confio, eu sigo. Deus ainda está escrevendo a minha história. A Bíblia está cheia de homens e mulheres resilientes. José, vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido, e ainda assim não deixou de crer. Davi, perseguido, humilhado, escondido em cavernas, e ainda assim mantinha um coração segundo o de Deus. Jó, que perdeu tudo, questionou, chorou, mas permaneceu em fé. E Jesus, que carregou a cruz, caiu sob o peso dela, mas se levantou e a levou até o fim. A verdadeira força não está em não cair, está em não desistir. Hoje, você carrega marcas, mas também carrega maturidade. Você passou por desertos que quase te consumiram, mas agora sabe encontrar água mesmo em terra seca. Sua fé foi sacudida, mas agora ela tem raízes mais profundas. Seu coração foi quebrado, mas agora ama com mais verdade. Essa resiliência que está nascendo em você é um sinal de que a dor não venceu. Deus está te tornando forte, não como o mundo entende força, mas forte como o céu reconhece. Forte em esperança, forte em fé, forte em humildade. Você é prova viva de que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. E essa força que você carrega agora foi forjada no fogo da dor, e ela será luz para outros que ainda estão no escuro. 6. Você sente uma conexão com algo maior a dores que não fazem sentido. Até que em meio ao caos, algo acontece. Não é lógico, não é planejado. É como se no instante mais escuro, uma luz acendesse dentro de você e você sentisse, mesmo sem entender, que não está sozinho. Talvez tenha sido naquela madrugada em que você orou chorando e, sem esperar, uma paz inexplicável invadiu seu peito. Ou naquele dia em que, prestes a desistir de tudo, uma canção, um versículo ou uma mensagem chegou como resposta. Ou ainda naquele momento silencioso, andando na rua, olhando para o céu e sentindo profundamente: há alguém me ouvindo, há algo maior me sustentando. Esses momentos são mais do que coincidência, são epifanias, são toques do invisível, são lembranças de que você faz parte de algo muito maior do que sua dor, do que sua história, do que seus próprios planos. Quando você sofre, tudo em volta parece desmoronar, mas paradoxalmente, é nesse lugar de vulnerabilidade que sua alma se abre. E quando ela se abre, algo sagrado acontece. Você percebe que existe uma presença que vai além do que os olhos veem. Essa conexão pode vir como um arrepio na oração, ou como uma convicção serena em meio ao caos, ou até como uma pergunta profunda que brota no coração: será que Deus está tentando me dizer algo? Sim, está. E se você tem sentido isso, essa impressão de que existe algo além da dor, um propósito escondido, um chamado silencioso, isso é um sinal de que o sofrimento não é aleatório, que existe um fio invisível ligando cada lágrima ao plano eterno de Deus, que sua história está entrelaçada com algo eterno, e que mesmo sem entender tudo, você está sendo conduzido. Moisés teve esse tipo de experiência no deserto, diante da sarça ardente. Elias teve quando, depois de querer morrer, ouviu Deus no som suave de um sussurro. Paulo teve no caminho de Damasco, quando caiu cego, mas foi enxergado por Deus. A dor prepara o terreno para o encontro. Quando tudo que era superficial é arrancado, o essencial finalmente pode ser visto. E o essencial é isso: você é espírito antes de ser carne. Você é eternidade antes de ser tempo. Você é propósito antes de ser problema. Essa sensação de conexão, essa intuição sagrada de que há algo maior, não é ilusão. É o próprio Deus tocando o seu espírito. É Ele dizendo: ainda que você não entenda agora, eu estou aqui, eu vejo, eu sinto, eu estou guiando. Isaías 4:1 e 10. Por isso, não ignore esses momentos de clareza, essas coincidências que falam com você, essas intuições que gritam no silêncio, essas lágrimas que vêm do nada, essas orações que você nem sabia que sabia orar. Você está mais conectado mês e desperto, mais alinhado com o que realmente importa. E isso é um dos sinais mais belos de que Deus está te chamando, não apenas para sair da dor,
mas para entrar no propósito. 7. Suas prioridades mudarão. A dor tem o estranho poder de reorganizar tudo por dentro. Ela não pede licença. Ela chega quebrando o que parecia inabalável, balançando certezas, desfazendo planos. Mas depois do caos algo acontece. Volta ao redor e começa a enxergar diferente. O que antes parecia essencial, agora parece supérfluo. O que antes era motivo de corrida, agora já não importa tanto. E aquilo que você ignorava menos, um abraço, um tempo de qualidade, uma conversa sincera, um momento de silêncio com Deus, se torna urgente, precioso, vital. Você descobre que ter razão não é mais importante que ter paz. Que o estar presente vale mais que estar certo. Que o tempo com quem se ama é mais valioso que qualquer conquista material. Antes, talvez você estivesse preso em uma rotina automática. Trabalho, metas, status, aparência. Mas o sofrimento te arrancou dessa superfície e te jogou no profundo. E nesse profundo, você redescobriu o valor de coisas que não têm preço. Você aprendeu que ter alguém com quem contar vale mais do que uma multidão que só aplaude quando você está por cima. Um momento com Deus pode curar mais do que anos de distração. Um coração verdadeiro tem mais valor do que uma vida perfeita nas redes sociais. O sofrimento é como uma lente que revela o que realmente importa. E quando você passa por ele, inevitavelmente faz perguntas como: o que eu estava priorizando? Será que estou vivendo o que realmente tem valor? Quem estará comigo quando tudo isso acabar? Essa reavaliação não é apenas psicológica, ela é espiritual. É o Espírito Santo te puxando para o centro, te lembrando de que você não foi criado para correr atrás do vento, mas para viver com propósito eterno. Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. O sofrimento nos ensina, na prática, o que esse versículo quer dizer. Quando tudo é abalado, só o que é eterno permanece. E você começa a buscar o reino, não como uma obrigação, mas como uma necessidade. Você passa a valorizar mais a verdade do que a aprovação, mais a presença de Deus do que qualquer status, mais o amor do que o orgulho. Se hoje você sente que suas prioridades mudaram, se aquilo que antes te consumia já não tem o mesmo poder, se você está mais atento às pessoas, mais sensível ao tempo, mais conectado ao que tem valor eterno, esse é um sinal poderoso de que Deus está te transformando. Ele está tirando o excesso, o supérfluo, o peso desnecessário. Está te ensinando a viver leve, com foco, com significado. Talvez você tenha perdido coisas, mas ganhou clareza. E com clareza, você começa a viver mais profundamente, mais presente, mais alinhado com o céu. E essa mudança de prioridades é um passo gigante rumo ao propósito que Deus tem para você. 8. Você está inspirando outros talvez você não perceba, mas enquanto caminha com fé em meio à dor, alguém está observando. Alguém que te vê lutando em silêncio. Alguém que percebe sua coragem em continuar mesmo sem ter todas as respostas. Alguém que encontra força só de saber que você ainda está de pé. Você não fala muito, não prega com palavras, talvez nem se ache exemplo de nada, mas sua vida, menos com todas as cicatrizes, quedas e recomeços, fala mais do que qualquer sermão. Sua persistência é um testemunho. Sua fé, mesmo frágil, é um farol. Às vezes, achamos que precisamos estar prontos para ser inspiração, mas Deus usa justamente os quebrados, os que o coram, os que caminham mancando. É nesses que sua glória brilha com mais verdade. Paulo disse: quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Isso é verdade espiritual. Sua dor não te desqualifica menos. Ela te aproxima de quem mais precisa de esperança. Quem vê você continuar, acredita que também pode continuar. Quem te ouve dizer: eu ainda creio, mesmo é meio. A luta sente a própria fé ser reacendida. E é isso que torna a sua história sagrada. Ela não é só sua, ela é canal de cura, canal de consolo, canal de propósito. Quantas vezes alguém já te disse: eu não sei como você aguenta, sua força me inspira. Se você conseguiu passar por isso, eu também posso. Você nem sempre vê, mas está sendo usado por Deus como mensagem viva. Não porque tudo está resolvido, mas porque você permitiu que a dor te transformasse. Não em amargura, mas em luz. A cruz de Jesus foi, à primeira vista, um fracasso. Dor, sangue, humilhação. Mas foi naquela cruz, no ponto mais baixo, que a maior obra de amor foi revelada ao mundo. Do mesmo modo,
A sua dor também pode se tornar redenção para outros. Talvez você pense, mas eu ainda estou no meio do processo. Sim, e é exatamente aí que mora a beleza. Deus usa quem ainda está sendo restaurado. Deus usa quem ainda sangra, mas se recusa a parar. Deus usa quem tem fé suficiente para continuar mesmo sem entender. Você está inspirando outros simplesmente por continuar, simplesmente por escolher não se render, simplesmente por manter a esperança viva, mesmo com lágrimas nos olhos. E quando você se torna essa referência, mesmo sem querer, isso é um sinal poderoso de que há um propósito profundo por trás de tudo o que você viveu. Você virou ponte, você virou farol, você virou resposta de oração para alguém. E isso é propósito, isso é revelação, isso é Deus usando você para mostrar que Ele ainda está aqui menos curando, guiando e transformando tudo. Em Testemunho 9. Você está menos apegado a coisas materiais quando a dor chega. Ela tem o poder de tirar o brilho das coisas que antes você achava indispensáveis. O que antes parecia tão necessário, de repente perde a força, o luxo, o status, as posses, as aparências. Tudo isso começa a parecer vazio diante do que você realmente sente no coração. No meio da luta, você percebe que o que preenche a alma não são objetos ou dinheiro. São momentos simples, verdadeiros, que não se podem comprar. Um abraço sincero, uma palavra amiga, a sensação de paz no silêncio da oração. É nesse ponto que o valor das coisas materiais começa a desvanecer. Você entende de uma forma que talvez nunca tenha entendido antes, que o que realmente importa está além do que se pode tocar ou medir. A Bíblia nos lembra, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. E de alguma forma, o sofrimento te faz colocar o coração em outro lugar. Não mais nos bens que se desgastam, nas posses que podem ser tiradas, nem nas vaidades passageiras. Você começa a desejar o que é eterno, o que não pode ser roubado ou perdido. A paz que excede todo entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias, o amor que cura e transforma. Essa mudança nem sempre é fácil. Em um mundo que valoriza o ter mais do que o ser, você pode sentir pressão para voltar aos antigos padrões. Mas o que a dor te ensinou é uma verdade que permanece. O verdadeiro significado da vida não está em acumular, mas em compartilhar. Não está em possuir, mas em viver com propósito. Você vê pessoas correndo atrás de bens materiais, às vezes perdendo a si mesmas no processo. E você se sente diferente, não por falta de vontade ou desejo, mas porque a dor te despertou para algo maior. Essa liberdade do apego material é, na verdade, uma libertação da alma. Você já não está preso à ideia de que sua felicidade depende do que tem nas mãos. Agora, sua felicidade depende do que habita em seu espírito. E essa mudança profunda é um sinal claro. Deus está remodelando sua visão, te ensinando a investir onde realmente importa. Ele está te guiando para viver uma vida de significado, que não pode ser comprada nem perdida, mas que permanece para sempre. Você não está abandonando o mundo, mas está aprendendo a enxergá-lo com novos olhos. Está aprendendo a valorizar o invisível, o eterno, o divino que está dentro e ao redor do Voca. E isso é um dos maiores presentes que a dor pode dar. A sabedoria para saber o que merece seu coração e o que deve ficar para trás. 10. Você encontrou uma nova paixão. Sofrimento, por mais doloroso que seja, muitas vezes abre portas invisíveis para dentro da nossa alma. Ele derruba muros que antes bloqueavam nossa visão e nos faz descobrir aquilo que estava escondido. Talentos, dons, paixões que nem sabíamos que existiam. Quando tudo parece desmoronar, quando você se sente perdido e sem chão, algo dentro de você começa a despertar. Uma centelha de vida, uma faísca que diz: ainda há algo em mim que quer florescer. Ainda há algo para ser vivido. Essa nova paixão pode ser algo simples, talvez uma vontade de escrever, de cantar, de ajudar outras pessoas, ou até um interesse inesperado que surge do nada. Mas independentemente da forma, ela carrega consigo um propósito maior. É Deus te mostrando que, mesmo no meio da dor, há vida a menos, e uma vida que pode ser plena, criativa, cheia de significado. Muitas vezes, a dor revela a missão oculta do seu coração. Ela te ensina a ouvir a voz interior que até então estava abafada pelo barulho do sofrimento. E quando você começa a dar atenção a essa voz, descobre um caminho novo, um caminho que não imaginava, mas que te enche de esperança e motivação. Essa nova paixão
pode até mesmo ser a chave para a sua transformação e cura. Ao dedicar-se a algo que realmente ama, você encontra sentido para a sua jornada. Você descobre que, apesar das dificuldades, é possível construir algo belo, algo que reflete a luz que ainda brilha dentro de você. Deus muitas vezes usa o sofrimento como um catalisador para revelar dons escondidos. Ele transforma as feridas em fontes de inspiração e os momentos de escuridão em faróis de luz. E essa paixão renovada não é apenas para você. Ela é uma ferramenta para impactar outras vidas. Talvez essa nova paixão te leve a servir, a ensinar, a criar, a confortar. Talvez ela te mostre que sua dor tem um significado que vai muito além do que você poderia imaginar. E que você pode usar essa paixão para cumprir um propósito que Deus preparou para você desde antes do nascimento. Se hoje você sente essa chama acesa no peito, mesmo que tímida ou incerta, saiba, esse é um sinal poderoso. Você está no caminho certo, de que a dor não foi em vão, de que Deus está te preparando para algo grandioso, algo que só você pode fazer. Não ignore essa paixão. Cultive-a, alimente-a, deixe que ela cresça com fé e coragem, porque no final, é ela que vai te levar a uma nova vida, menos uma vida cheia de propósito, esperança e alegria. 11. Você está mais aberto a mudançazo. Sofrimento tem essa força. Paradoxal, ele pode ser devastador, mas também libertador. Quando a dor atinge fundo, ela quebra as defesas que construímos ao longo dos anos. Aquelas muralhas de resistência, orgulho e medo começam a cair, quase sem que você perceba. Antes, você podia resistir às mudanças, preferir o conhecido e evitar riscos, manter tudo sob controle. Mas o sofrimento muda esse jogo. A olhar para dentro e reconhecer que o que funcionava antes talvez não funcione mais, que o caminho antigo pode estar bloqueado e que a vida te chama para algo novo. Essa quebra das resistências é dolorosa, sim, mas também é necessária, porque para crescer é preciso se abrir para o desconhecido, para deixar de lado o que não serve mais e acolher o novo. Mesmo que isso assuste, a dor cria uma abertura na alma, uma vulnerabilidade que, embora assustadora, é o terreno fértil para a transformação. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo, que às vezes é preciso soltar, confiar, deixar que Deus guie seus passos. Essa abertura traz flexibilidade. Ela te ensina a ser mais leve, a aceitar o que não pode ser mudado e a agir com sabedoria sobre o que ainda pode ser transformado. Você aprende que mudar não significa perder-se, mas encontrar-se, que toda mudança, por mais difícil que seja, carrega uma semente de renovação. Mudar de opinião, de atitude, de caminho, tudo isso passa a fazer parte da sua jornada. E mais do que isso, você se permite aprender com cada nova experiência, com cada desafio, com cada surpresa que a vida coloca diante de você. A Bíblia nos lembra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Essa transformação só é possível quando estamos dispostos a abrir mão do velho, do seguro, do confortável, e o sofrimento, por mais cruel que pareça, é muitas vezes o instrumento que Deus usa para nos ensinar essa lição. Se hoje você percebe que está menos rígido, menos apegado às suas certezas e mais disposto a experimentar o novo, saiba que isso é um sinal divino, um sinal de que Deus está te preparando para algo maior, algo que só pode ser alcançado quando nos abrimos para a mudança. E mesmo que o caminho pareça incerto, mesmo que o medo apareça, lembre-se, a mudança é um convite para a liberdade, para o crescimento, para a vida abundante que Deus quer para você. Então, abrace essa abertura, abrace a flexibilidade que o sofrimento te trouxe. Confie que mesmo nas mudanças, Deus está com você, guiando, fortalecendo e iluminando cada passo. 12. Você perdoou ou está tentando o sofrimento muitas vezes nos coloca frente a frente, com feridas profundas menos aquelas que carregamos dentro do coração. Feridas causadas por outros, pelo mundo e até por nós mesmos. E no meio dessa dor surge um convite sutil, mas poderoso. O convite do perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é justificar o erro ou aceitar a injustiça. Perdoar é libertar-se da prisão do ressentimento que corrói a alma. Ato de coragem, de fé e, sobretudo, de amor menos amor por si mesmo e pelo caminho que Deus quer traçar para você. Quando você perdoa,
Você está escolhendo deixar de lado o peso do passado que te arrasta para baixo. Você está dizendo para o seu coração: eu não vou deixar que a dor dos outros defina quem eu sou. E talvez você ainda não tenha conseguido perdoar completamente. Talvez o processo seja lento, doloroso, cheio de altos e baixos. E tudo bem. O perdão verdadeiro raramente é imediato. É uma jornada que começa com pequenos passos, com um desejo profundo de se libertar da amargura. Esse processo já é um sinal de que estar tentando perdoar é estar abrindo espaço para a paz. É estar permitindo que Deus entre nas suas feridas e comece a transformá-las. O perdão é um ato divino, porque ele nos conecta à misericórdia de Deus. Quando perdoamos, estamos refletindo a graça que ele nos oferece, mesmo quando não merecemos. E essa graça é capaz de curar as feridas mais profundas, restaurar corações quebrantados e renovar vidas. Paulo nos lembra: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Perdoar é um caminho para a liberdade espiritual. É deixar que a luz de Deus brilhe onde antes havia escuridão. É abrir mão do passado para abraçar o futuro que Deus tem para você. Quando você escolhe perdoar, está plantando sementes de paz no terreno árido da sua alma. Está criando espaço para que o amor cresça, para que a alegria retorne, para que a esperança renasça. E mesmo que o perdão seja difícil, saiba que ele é possível. Deus te dá forças para isso. Ele caminha ao seu lado em cada passo desse processo. Se você já perdoou, mesmo que apenas uma vez, celebre essa vitória. Se ainda está tentando, tenha paciência consigo mesmo e confie que Deus está trabalhando. Dentro do VOCA, o perdão é uma das maiores demonstrações de fé. É o caminho que leva da dor para a liberdade, da amargura para a paz, do sofrimento para a redenção. E é exatamente nesse caminho que Deus revela o seu amor transformador, mostrando que, mesmo na dor, há esperança. 13. Você sente que algo está chegando no meio da dor. Quando parece que tudo está perdido, uma sensação misteriosa começa a crescer dentro de você. É como uma luz tênue que brilha no fim do túnel, um sussurro suave que toca seu coração e diz: algo maior está vindo, algo que vai transformar tudo. Essa intuição é um presente de Deus, uma esperança que nasce mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela não vem acompanhada de certezas, nem de planos claros, mas com uma convicção silenciosa, menos a certeza de que a sua história não termina na dor. Deus está preparando algo novo, algo grandioso, e Ele quer que você esteja pronto para receber. É como se, no meio do sofrimento, o universo inteiro conspirasse para revelar um propósito maior, um chamado que vai além das suas próprias forças. Você começa a perceber sinais sutis, um encontro inesperado, uma palavra que toca a alma, um sonho que acende a fé. Esse sentimento é poderoso porque te conecta com um futuro, com a promessa de que Deus está agindo nos bastidores da sua vida. Mesmo quando os dias parecem escuros, essa luz interior não se apaga menos. Ela cresce, fortalece, impulsiona. A Bíblia nos traz consolo e encorajamento. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Jeremias 2:9-11. Essa promessa divina sustenta sua alma cansada, lembrando que a dor não é o fim, mas parte de um processo de transformação. Quando você sente que algo está chegando, você começa a olhar para o futuro com olhos renovados. Deixa de viver preso ao passado ou à dor presente e passa a se abrir para as possibilidades que Deus está preparando. Essa intuição também te dá força para continuar, para não desistir, para persistir mesmo quando tudo parece difícil demais. Ela é uma âncora para a sua fé, um lembrete constante de que a sua vida está nas mãos de um Deus que nunca abandona. E mesmo que você não saiba exatamente o que está por vir, essa esperança te mantém firme. Ela te ensina a confiar no tempo divino, a esperar com paciência e a estar atento aos sinais que Deus envia no caminho. Você pode não entender tudo agora, mas sabe no fundo do coração que a sua dor tem um propósito, que ela está preparando terreno para uma nova vida, uma nova bênção, um novo capítulo que está prestes a começar. Portanto, abrace essa sensação. Deixe que essa esperança te envolva e te fortaleça. Confie que em breve as respostas virão, as portas se abrirão e o plano de Deus para você se revelará em toda a sua glória. E lembre-se,
Você não está sozinho nessa espera. Deus caminha ao seu lado, preparando tudo para que a sua vitória seja completa e duradoura. 14. Você está redescobrindo sua força quando o sofrimento invade a nossa vida. Ele pode parecer um inimigo implacável, uma tempestade que quer nos derrubar, mas ao mesmo tempo, ele é um professor silencioso que revela camadas profundas da nossa alma menos camadas, que talvez nem sabíamos que existiam. É nesse momento de dor que você começa a redescobrir uma força interior surpreendente, uma que não vem dos músculos nem das circunstâncias externas, mas de um lugar muito mais profundo, o seu espírito. Você talvez tenha passado por quedas, momentos em que achou que não conseguiria seguir em frente, sentiu o peso da tristeza, a angústia da incerteza, o desânimo do cansaço, mas mesmo assim, aqui está você, ainda de pé, ainda lutando, ainda acreditando. Essa força que você está redescobrindo é a mesma que Deus prometeu em sua palavra. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia. Salmo 28:7. Ela é a força da fé que se recusa a desistir, da esperança que brilha na escuridão, da coragem que surge mesmo diante do medo. É uma força que não depende das condições ao redor, mas da certeza de que você não está sozinho, que Deus caminha contigo a cada passo, à medida que você enfrenta suas batalhas. Essa força vai crescendo, se tornando um alicerce firme para a sua vida. Você começa a perceber que, apesar das feridas, está se tornando mais resistente, mais sábio, mais preparado para o que ainda está por vir. O sofrimento revela o guerreiro que existe em você, um guerreiro que luta com fé, que não se entrega ao desespero, que sabe que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. É um despertar para a grandeza que Deus plantou no seu coração desde o princípio. E essa força não é só para você. Ela também serve para inspirar outros que estão passando por dificuldades semelhantes. Quando você compartilha sua coragem, sua jornada, sua fé, você se torna um farol de esperança para aqueles que ainda estão na escuridão. Portanto, celebre essa força que você está redescobrindo. Reconheça que ela é um dom divino, uma marca do amor e do cuidado de Deus na sua vida. Mesmo quando tudo parece frágil, saiba que essa força real está dentro de você, pronta para ser usada. Nunca subestime o poder que existe em seu coração. Mesmo na dor, você está se tornando mais forte, mais inteiro, mais próximo do propósito que Deus tem para você. E lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, porque a força que te sustenta vem do próprio Deus. 15. Você está vivo quando o sofrimento toca a nossa vida. É fácil sentir que estamos apenas existindo, passando pelos dias como uma sombra do que fomos ou sonhamos ser. Mas há algo profundamente poderoso e transformador na simples realidade de estar vivo. Você pode ter enfrentado tempestades, atravessado noites escuras, sentido o peso do mundo sobre seus ombros, e mesmo assim, aqui está você. Pulsa. Isso, por si só, já é uma prova incrível de que Deus ainda está agindo na sua história. Estar vivo não é apenas um estado físico, é um sinal de que há um propósito maior em andamento. É a confirmação de que a jornada continua, que as páginas da sua vida ainda não foram todas escritas, e que um futuro de esperança está reservado para você. A Bíblia nos lembra que Deus nos fez para a vida, não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, cheia de significado e transformação. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Sobreviver à dor, ao sofrimento e às perdas é uma prova viva do poder de Deus. É a evidência de que Ele não desistiu de você, mesmo quando você pensou que tudo estava perdido. Cada dia que você respira é um presente, uma nova chance, uma oportunidade para reescrever sua história, para se levantar mais forte, para avançar com fé. Você está vivo para testemunhar a fidelidade de Deus, para ser luz na escuridão, para mostrar ao mundo que, mesmo nas maiores batalhas, é possível vencer. Sua vida é um testemunho, uma prova viva menos de que a esperança pode florescer em meio à dor. E mais do que isso, estar vivo significa que você é parte do plano divino, uma peça essencial no quebra-cabeça perfeito que Deus está montando para o mundo. Sua existência tem valor infinito e o sofrimento, embora difícil, está moldando um caráter, uma fé, um propósito que ninguém pode tirar de você. Então, mesmo quando o cansaço apertar, mesmo quando o desânimo tentar falar mais alto, lembre-se, Volca está vivo. E isso é a maior vitória que você pode celebrar.
é a prova de que Deus ainda está trabalhando, te preparando para uma vida cheia de realizações, bênçãos e amor. Levante-se com coragem, com gratidão no coração, porque cada batida do seu coração é um lembrete divino. Você está aqui para cumprir algo grandioso. A vida que pulsa em você, o maior sinal de que o melhor ainda está por vir. Conclusão: o sofrimento não é o fim da sua história. É o capítulo que prepara o terreno para o seu grande momento. Cada sinal que compartilhamos hoje é um lembrete. Sua dor tem um propósito. Você está sendo moldado, guiado, preparado para algo extraordinário. Então, levante-se, continue. O mundo está esperando para ver o que você vai fazer com essa força que está crescendo dentro de você.